E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? A gente vai aqui para uma quarta parte desta fase de introdução à filosofia. A gente está aqui arranhando, né? Arranhando os elementos que vão possibilitar o desenvolvimento da filosofia, qual é o papel da filosofia, para que ela serve, não é isso? Eu tenho buscado desenvolver inicialmente esse raciocínio, para a gente entender as funções da filosofia para a nossa vida, para o entendimento da nossa realidade e como esse pensamento filosófico vai se desenvolvendo a partir do seu surgimento, da sua criação lá na Grécia Antiga. Portanto, neste nosso bate-papo aqui, é disso que eu quero tratar, do nascimento da filosofia, da criação desta nova forma inovadora de buscar explicar os fenômenos da natureza e os fenômenos da realidade. Então, resgatando rapidamente, até o século VI a.C., a tônica no mundo era buscar explicação pelos mitos. Os mitos dão base para as chamadas crenças religiosas. É evidente que não está errado ter crença, não é disso que se trata. Mas se trata aqui de buscar, lá na Grécia Antiga, um momento de grande importância para a cultura humana, quando os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, fazem esse rompimento intelectual com a explicação mitológica e vão, portanto, criar mecanismos de raciocínio, vão desenvolver reflexões buscando outras explicações que não aquelas da mitologia, e vão buscar as explicações na natureza, na própria natureza e mais para frente nas próprias relações humanas. Então a gente vai acompanhando esse desenvolvimento, tudo bem? Bom, então aqui tem uma questão. Grosso modo, no âmbito da história da filosofia, há uma concordância de que ela se desenvolve de forma intensa a partir do século VI a.C. E por que acontece isso, né? A filosofia não nasce por causa de uma grande iluminação. De repente o cidadão estava ali sentado, parado, olhando a natureza e lhe veio uma iluminação. E assim surgiu a filosofia. Geralmente na história do pensamento humano, essas coisas não se dão desta maneira. É um processo histórico. O desenvolvimento de formas novas de pensamento, esse desenvolvimento está relacionado ao modo de vida das sociedades no momento em que essas novas formas de pensamento vão se desenvolvendo. Quando vocês chegarem um pouco mais lá para frente, a gente vai ver que todas as correntes filosóficas que foram se desenvolvendo da Grécia e até hoje, elas buscam responder problemas do tempo daqueles pensadores, problemas objetivos, problemas concretos, problemas complexos, mas muito relacionado àquilo que as sociedades estavam vivendo. Então essa é uma dinâmica muito importante do pensamento filosófico. Não é só isso, mas o centro da filosofia é exatamente esse: refletir, buscar respostas para as angústias, os problemas coletivos, sociais, em determinados períodos históricos. Então isso vai possibilitando uma evolução do pensamento filosófico e o surgimento das chamadas correntes da filosofia. Depois, conforme o tempo for passando aqui, eu vou buscando tratar e apresentar. Mas voltamos lá para a Grécia Antiga. O que é que está acontecendo? O século VII e o século VI a.C. é um período muito importante da história grega. Por quê? Porque naquela fase, nesses 2 séculos, os gregos estão desenvolvendo aquilo que a gente aprende em história, as chamadas cidades-estados. Os gregos chamavam as suas cidades-estados de polis. As cidades-estados, elas eram micropaíses. Você era uma pessoa nascida numa determinada cidade. Você nasceu em Atenas, você nasceu em Esparta, você nasceu em Mileto. Não existia um sentimento de unidade grega. Não existia um país chamado Grécia, uma nação grega. A despeito deles terem línguas comuns, culturas comuns, havia muito esse sentimento de cidadão. Eu pertenço a esta cidade. E na medida em que isto vai acontecendo,
em que se multiplicam se multiplica o nascimento dessas polis, dessas cidades-estados, cada uma com seu governo, cada uma com suas regras sociais, com as suas leis. Essas cidades, portanto, no seu desenvolvimento, propicia o surgimento de novas formas de organização política. E nestas formas de organização política, é importante decidir quem governa. Então, portanto, começa a se desenvolver no século VII, no século VI, um movimento no sentido de possibilitar uma maior participação dos cidadãos nas decisões da cidade, sobre a vida da cidade. Isso foi um processo longo, não foi assim de repente, então, portanto, por isso que eu estou falando em processo. E isto, na medida em que você tem a construção, a organização de uma nova forma dessas pessoas se relacionarem coletivamente, as cidades, estados com governos próprios, isso vai abrindo um ambiente cultural propício ao debate, propício ao questionamento. Então surgem leis, mas quem é que implanta a lei? Quem é que determina qual é a lei? Então as pessoas passam a dialogar, surgem as leis escritas. E o surgimento da lei escrita é muito importante, porque a partir da lei escrita, as pessoas passam a conhecer, digamos assim, a letra da lei, o que é que está escrito na lei, o que é que a lei determina. Portanto, e quando o Estado ou o governo ali local ou alguém violava a lei, isso suscitava um debate, isso suscitava o diálogo. Tudo bem? Está dando para acompanhar por enquanto? Maravilha. Outro elemento muito importante é que os primeiros grandes pensadores da filosofia são de uma cidade específica chamada Mileto. Eu vou abrir aqui um espaçozinho para vocês olharem o mapa da Grécia. Dá uma olhadinha aqui. Essa cidade de Mileto, ela está já naquilo que a gente chama de Ásia Menor, na Turquia. É uma colônia que os gregos firmaram ali naquele litoral, como vocês puderam observar, no litoral da Turquia, e ali os gregos criaram um conjunto de cidades-estados. A posição geográfica de Mileto, e se vocês prestarem atenção ali naquele mar grego cheio de ilhas, arquipélagos, etc. e tal, possibilitava aos gregos uma grande atividade comercial, com vários povos. Então os gregos se relacionavam com os europeus, né, da Europa Central, se relacionavam com a civilização egípcia, se relacionava com sociedades que existiam no norte da África e se relacionavam com os povos que habitavam esta região da Turquia. E a Turquia, nesse período, está desenvolvendo o Império Persa, um império gigantesco, muito importante, que depois vai tentar dominar os gregos. Então, isso possibilitava aquele pessoal de Mileto, em especial, uma visão bastante ampla das diversas culturas. E nas diversas culturas que eles podiam observar, as regras eram diferentes, as culturas, portanto, eram distintas, o modo de vida eram distintos, as regras sociais eram distintas. Então isso ajudou, possibilitou que ali na cidade de Mileto, pela conjunção de avanço da participação das pessoas na decisão, na discussão sobre as leis, as regras em cada cidade-estado, dentro desse vasto território ocupado pelos gregos. Isso é um elemento de grande importância. Esse processo facilita e estimula as pessoas a debaterem, a dialogarem. Isso é muito importante também. Estimula as pessoas a escreverem, a aprender a ler e escrever. Isso é outro processo de grande importância para o desenvolvimento da filosofia. E permite a esse pessoal que habita essa região chamada Jônia, e especialmente essa região de Mileto, a cidade de Mileto, o desenvolvimento de novas formas de encarar o mundo, de novas possibilidades de encarar a realidade
para bem além daquilo o que a mitologia determinava. Então, portanto, vejam, aqui eu estou buscando conjugar para vocês um conjunto de elementos que vão mostrando que economia, geografia, comércio, amplitude de contato com povos diferentes foram fatores de grande importância para o desenvolvimento da filosofia. E no próximo bate-papo nosso, a gente vai buscar mostrar para vocês, então, os primeiros pensadores dessa região de Mileto, que foram fundamentais para lançar as chamadas pedras fundamentais, né, os pilares do pensamento filosófico. Alguns deles vocês conhecem, né, estudam isso na escola, como Tales de Mileto, né, o Pitágoras de Samos, que é desta região aqui da Jônia. Tudo bem? A gente volta, portanto, num outro bate-papo. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa conversa aqui. Até mais. Grande abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.